A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar de direitos e deveres, tá certo? De quem mora em condomínio. Seja condomínio de casa, condomínio de apartamento. Aqui com a gente, mais uma vez, nosso convidado tá virando nosso advogado de plantão aqui, doutor Paulo Thyssen. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença aqui no Utilidade Pública. Advogado de plantão é uma honra, né? Uma felicidade tremenda ouvir isso. Não, porque veio uma vez, a gente convidou de novo, e aí surgiu outra dúvida, e aí ele topou, e aí acabou que a gente criou essa relação aqui. Mas quem ganha com isso é quem está acompanhando o programa, que a gente tem tentado esclarecer uma série de assuntos, de fato, de interesse, de utilidade pública. Hoje, por exemplo, quem mora em condomínio. A gente sabe que, assim, são muitas dúvidas. A gente vai tentar aqui resumir algumas. Por exemplo, a pessoa, aquele prédio, aquele apartamento, ele é locado, tá? Ele é alugado, o inquilino mora ali. E a reunião do condomínio, como é que fica a situação desse inquilino? Ele tem voz ativa? Ele vota ou não? Ou tem que ter uma procuração? Como é que funciona isso? Olha, na reunião, o inquilino, ele pode participar livremente, só pode não votar nas questões que envolvam despesas extraordinárias. Nas questões que envolvam despesas extraordinárias, ele não tem voz de voto. Nas outras, por exemplo, questões de regulamento interno, questões mais bobas do dia a dia, da casuística, qual o horário da piscina, quem vai usar o elevador social ou de serviço, até que horas vai usar, questões de animais, se pode ter animais ou não ter, eles podem participar. O inquilino também participa disso? Ele participa. Ele só não pode participar quando tratar-se de despesas extraordinárias. Mas, às vezes, tem coisas relacionadas a despesas, mas que não necessariamente com a implantação de taxa extra. Por exemplo, o condomínio, ele tem um caixa do condomínio e aí os moradores querem utilizar aquele recurso, por exemplo, vamos colocar um tema aqui que é muito comum no condomínio, mobiliar o salão de festas. Ele tem voz ativa para isso? Por exemplo, tem uma dúvida, uma parte quer mobiliar o salão de festa, outra parte quer mobiliar a piscina. Ele pode ter voz ativa nisso, porque isso envolve dinheiro, mas não necessariamente uma taxa extra. Não, tudo que envolver dinheiro e despesa que não esteja prevista no orçamento do condomínio, ele não pode participar. Se estiver previsto, ele pode participar, sim. Por quê? As regras que regulam o condomínio servem para todos que ali estão. Serve tanto para o proprietário, como para quem estiver usando o condomínio, como para quem estiver visitando o condomínio, como para o empregado do condomínio. A partir do momento que eu estou alugando aquele condomínio, que eu sou locatário, eu sou um condômino. Eu me submeto a essas regras. Eu também tenho que participar das reuniões, tenho que participar das assembleias. Lógico, com as limitações. Isso estou te falando, Dânia, são as limitações legais. Como é que acontece no condomínio? Você tem as leis, o Código Civil e a Lei de Condomínios, que traz genericamente os princípios de convivência, como deve ser, como não ser. Mas, efetivamente, nos condomínios, temos o quê? A convenção do condomínio e os regulamentos. A convenção não pode contrariar a lei ou a Constituição Federal. Então, por exemplo, como a lei diz que o inquilino, o locatário, aquele que está alugando, não pode participar em reuniões que envolvam despesas extraordinárias, a convenção não pode dizer, por exemplo, aqui no meu condomínio, mesmo envolvendo despesas extraordinárias, pode participar quem estiver alugando. Não, não pode, porque a lei diz que não pode. Agora, por exemplo, a contrário senso, ou seja, ao revés, ao contrário, se a convenção disser que qualquer matéria que envolva despesa, o locatário não pode participar. Isso é possível. Agora, por exemplo, se a convenção falar não pode participar o locatário de nenhuma assembleia, nenhuma vez vir para a reunião, isso não é possível. Por quê? Porque viola todo o sistema legal de principiologia de que aquela pessoa, mesmo utilizando o condomínio, não pode participar do regulamento dele, das regulamentações. Mas se esse inquilino tiver uma procuração do dono do apartamento, não tem problema, do proprietário. Em relação às despesas extraordinárias, sim, pode. Aí é livremente. Tendo a procuração, você tendo um representante, que a procuração nada mais é do que um documento que vai te fazer representar outra pessoa. Porque às vezes é até bom, por exemplo, para o dono do imóvel, porque às vezes o dono do imóvel não só tem aquele imóvel para alugar, tem vários. E aí ele fica, às vezes, perdido. E aí, de repente, começa a chegar a taxa extra e a gente sabe que essas taxas extras, quem paga essa taxa extra é o proprietário e não o inquilino, né? E aí, às vezes, quem sabe o inquilino pode ser até um aliado do proprietário do apartamento nessa questão de discussão de novas despesas. Perfeito. Não, com certeza. É fundamental que participe não só o inquilino, como o proprietário.
Na realidade, o que a gente percebe no escritório, quando a gente trata de condomínios, é que a grande maioria não participa de assembleias, de reuniões. A gente vê muitas pessoas reclamando, isso está errado, esse valor, ou então essa conduta, esse regramento. Mas eu não participei. Esse síndico, por exemplo, muito comum, não gosto desse síndico, não concordo com a gestão dele. E às vezes o síndico passa 5, 10, 15 anos, porque as pessoas não participam das assembleias, não participam das votações, não propõem mudanças. Lógico, dia a dia é tão corrida, tantas coisas que a gente faz, que efetivamente às vezes é difícil participar. Por que é tão importante assim que participem das relações de condomínio? Quando a gente fala de condomínio, codomínio, domínio, propriedade, é meu. Codomínio significa que essa propriedade é conjunta, é de todos, ou seja, a todos interessa. No condomínio, eu sou dono, sendo eu condômino, eu sou dono da minha parte privada, ou seja, da minha unidade, do meu apartamento, da minha garagem, eu posso fazer esse uso livremente, da garagem nem tanto, a gente pode falar sobre isso. Então, garagem, animais de estimação, perfeito. A gente uso da piscina, a gente tem uma série de fatores aqui. O uso da piscina, nesse caso, são as áreas comuns, mas essas partes já se submetem a muito mais regras do que a parte autônoma. Porque sua casa você usa da forma que você quiser, desde que não atrapalhe os vizinhos ou a moral do condomínio. Agora, a parte comum, não. Você precisa realmente estar muito mais atento à utilização, à forma que você vai dispor dela. As regras do condomínio incidem duramente sobre a parte comum. Porque, por exemplo, é comum você ter horário de piscina, quem pode usar o salão de festa, se deve pagar taxa, não deve pagar taxa, elevadores, como é que utiliza, como é que não utiliza, barulho em certo horário, são as áreas comuns. Circulação de animais de estimação. É muito importante, as pessoas a questão do uso das garagens, velocidade, se coloca fora da vaga, que aí acaba, apesar de ser a sua área, tá certo? Fazer parte do seu lote, a garagem. Lembra que aquele ali tem uma demarcação e que quando você deixa fora daquela demarcação, você pode estar comprometendo já uma área que é uma área de circulação, que aí já é uma área comum. Sim. Mas a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, doutor Paulo, voltando no próximo bloco, com a questão dos animais, que é muito comum. Cada dia que passa, gente, é mais comum a gente ter animais de estimação em casa. Mas será que esses animais de estimação, que são tão legais para vocês, será que eles não trazem dor de cabeça pro vizinho? Pois é, isso é o que a gente vai saber no próximo bloco, aqui com o doutor Paulo Thyssen.